O que acontece quando a vida se esvai? O que experimentamos nos derradeiros instantes, quando a linha tênue entre o ser e o não ser se rompe? A morte. Um mistério que assombra a humanidade desde os primórdios da nossa existência. Uma incógnita que a ciência tenta desvendar, enquanto a espiritualidade oferece consolo e esperança. Neste vídeo, vamos explorar o que pode acontecer nos 5 segundos após a morte. Uma jornada fascinante que combina a frieza dos dados científicos com o calor dos relatos pessoais e a profundidade das crenças ancestrais. Prepare-se para questionar tudo o que você sabe sobre a vida e a morte. A morte, um evento que todos nós enfrentaremos, é definida de maneiras distintas dependendo da perspectiva que adotamos. Do ponto de vista médico, a morte é tradicionalmente caracterizada pela cessação irreversível das funções cardiorrespiratórias. Isso significa que o coração para de bombear sangue e os pulmões deixam de realizar as trocas gasosas essenciais para a vida. No entanto, com os avanços da medicina, surgiu o conceito de morte cerebral. A morte cerebral ocorre quando há uma lesão irreversível no cérebro, levando à perda permanente de todas as funções cerebrais, incluindo a capacidade de respirar sem suporte. Embora o coração ainda possa estar batendo com a ajuda de aparelhos, a pessoa é considerada legalmente morta. Ao longo da história, a compreensão da morte tem evoluído. Nas sociedades antigas, a morte era vista como uma transição para outro mundo, com rituais e cerimônias elaboradas para garantir uma passagem segura. Hoje, a ciência busca entender os processos biológicos e neurológicos que ocorrem durante a morte, enquanto a filosofia e a religião continuam a explorar seu significado existencial. Nos primeiros segundos após a parada cardíaca, uma cascata de eventos fisiológicos se desencadeia no corpo. O cérebro, privado de oxigênio e nutrientes, começa a diminuir sua atividade elétrica. Os neurônios, as células nervosas responsáveis pela comunicação, entram em um estado de repouso forçado. No entanto, estudos recentes têm revelado que essa diminuição da atividade cerebral pode não ser tão linear quanto se pensava. Pesquisadores descobriram que, em alguns casos, há um aumento temporário da atividade cerebral organizada após a morte, especialmente nas regiões associadas à consciência e à memória. Esse fenômeno intrigante levanta questões sobre a possibilidade de experiências subjetivas nos momentos finais de vida. Além da atividade cerebral, outros processos ocorrem no corpo após a morte. A liberação de neurotransmissores, como a dopamina e a serotonina, pode gerar sensações de prazer e bem-estar. O último suspiro, um reflexo involuntário, pode ocorrer quando o diafragma se contrai. A temperatura corporal começa a diminuir gradualmente e os músculos se contraem, causando a rigidez cadavérica, conhecida como rigor mortis. É importante ressaltar que esses processos podem variar de pessoa para pessoa, dependendo de fatores como idade, saúde e causa da morte. A ciência da morte está em constante evolução, e novas descobertas continuam a desafiar nossa compreensão do que acontece no corpo nos momentos finais de vida. As experiências de quase-morte, ou EQM, são relatos fascinantes de pessoas que estiveram à beira da morte e retornaram para contar suas histórias. Esses relatos, embora variem em detalhes, compartilham elementos comuns que intrigam cientistas e despertam a curiosidade do público. Um dos elementos mais frequentemente relatados nas EQM é a sensação de paz e tranquilidade profunda. Muitas pessoas descrevem uma ausência total de dor e medo, substituída por uma sensação de serenidade e aceitação. Outro elemento comum é a visão de uma luz intensa e brilhante, muitas vezes descrita como acolhedora e convidativa. Alguns indivíduos
relatam a sensação de deixar o corpo físico e observar a cena ao redor de um ponto de vista externo. Essa experiência, conhecida como projeção astral ou experiência fora do corpo, pode incluir a visão de médicos e enfermeiros tentando ressuscitá-los. Muitas pessoas também relatam a revisão da vida, na qual passam por momentos importantes do passado, revivendo emoções e aprendizados. Esse processo pode ser acompanhado por um sentimento de avaliação e compreensão do propósito da vida. Além disso, muitos indivíduos relatam o encontro com entes queridos que já faleceram, como familiares e amigos. Esses encontros são frequentemente descritos como reconfortantes e cheios de amor. É importante ressaltar que a interpretação da ZQM é controversa. Alguns cientistas argumentam que as EQM são fenômenos psicológicos causados por alterações na atividade cerebral durante a morte. Outros acreditam que as EQM podem ser evidências de vida após a morte ou de uma dimensão espiritual da existência. Independentemente da interpretação, as EQM continuam a ser um tema fascinante que nos convida a refletir sobre a natureza da consciência e a possibilidade de uma realidade além da vida física. A espiritualidade, em suas diversas formas, oferece uma variedade de perspectivas sobre o que acontece após a morte. Para muitas religiões, a morte não é o fim, mas sim uma transição para outra forma de existência. Em algumas crenças, a alma ou o espírito se separa do corpo físico e segue para um reino espiritual, como o paraíso ou o inferno, onde é recompensado ou punido por suas ações em vida. Outras religiões acreditam na reencarnação, na qual a alma retorna à Terra em um novo corpo para continuar sua jornada de aprendizado e evolução. O conceito de alma é central para muitas tradições espirituais. A alma é vista como a essência imortal do ser humano, a parte que sobrevive à morte do corpo físico. Algumas religiões acreditam que a alma se une a uma consciência cósmica ou a um poder superior após a morte. A importância da crença na vida após a morte é inegável para muitas pessoas. Essa crença pode trazer conforto em momentos de luto, oferecendo a esperança de reencontrar entes queridos que faleceram. Além disso, a crença na vida após a morte pode influenciar a forma como as pessoas vivem suas vidas, incentivando a prática de boas ações e a busca por um propósito maior. Textos religiosos e filosóficos de todo o mundo oferecem visões diversas sobre a vida após a morte. O livro tibetano dos mortos, por exemplo, descreve o processo de transição da consciência após a morte, enquanto o Alcorão fala sobre o paraíso e o inferno. A filosofia platônica explora a imortalidade da alma e a busca pela verdade e pelo bem. Independentemente da crença específica, a espiritualidade oferece um caminho para lidar com o medo da morte e encontrar significado na vida. A fé na vida após a morte pode ser uma fonte de esperança, consolo e inspiração para muitas pessoas. Após explorarmos a ciência da morte, os relatos de EQM e as visões da espiritualidade, podemos agora tentar sintetizar o que possivelmente acontece nos primeiros 5 segundos após a morte. É importante ressaltar que essa é uma área de grande incerteza e especulação, e não há respostas definitivas. Do ponto de vista científico, nesses primeiros segundos, o cérebro pode experimentar um breve aumento de atividade organizada, possivelmente relacionado a memórias e emoções. A liberação de neurotransmissores pode gerar sensações de prazer ou bem-estar. Com base nos relatos de EQM, é possível que a pessoa experimente uma sensação de paz, uma visão de luz ou uma sensação de separação do corpo. Esses relatos sugerem que a consciência pode persistir após a morte física, pelo menos por um breve período. As visões espirituais oferecem a perspectiva de que a alma ou o espírito se separa do corpo e segue para outro reino.
Essa transição pode ser acompanhada por encontros com entes queridos ou por uma sensação de união com uma consciência maior. É crucial reconhecer a natureza subjetiva da experiência da morte. O que acontece nesses primeiros 5 segundos pode variar enormemente de pessoa para pessoa, dependendo de fatores como crenças, experiências de vida e estado de saúde. Em última análise, o mistério da morte permanece. No entanto, ao combinar evidências científicas, relatos pessoais e visões espirituais, podemos começar a vislumbrar as possibilidades do que pode acontecer nos momentos finais de vida. A morte, um enigma que nos confronta desde o início da nossa jornada, permanece como um dos maiores mistérios da existência humana. Exploramos diferentes perspectivas, desde a frieza da ciência até o calor dos relatos pessoais e a profundidade das crenças espirituais. Ao longo deste vídeo, buscamos lançar luz sobre o que pode acontecer nos 5 segundos após a morte, combinando informações científicas, experiências de quase morte e visões espirituais. Lembre-se de que a morte é uma experiência subjetiva e pessoal. Cada indivíduo pode vivenciá-la de maneira única, influenciada por suas crenças, valores e experiências de vida. Agradecemos por nos acompanhar nesta jornada. Esperamos que este vídeo tenha despertado sua curiosidade e o convidado a refletir sobre a natureza da vida e da morte. Compartilhe suas experiências e reflexões nos comentários. Juntos, podemos continuar explorando esse tema fascinante e complexo.